Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Digam aleluias. Já abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 35. E eu creio que mais uma vez o Espírito Santo, ele vai falar conosco aqui nesta noite. E nós vamos sair daqui muito abençoados para a glória do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não tem a Bíblia, pode estar acompanhando a leitura na tela aí, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos príncipes, do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, para que incomodas mais o mestre? E tendo logo Jesus ouvido esta palavra que se dizia, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro e Tiago e a João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os posto a todos fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por mais um instante, feche os seus olhos. Por mais um minuto aí na presença de Deus, peça ao Espírito Santo que Ele venha preparar o teu coração nesta noite de hoje para você receber esta palavra. Peça ao Espírito Santo que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro nesta noite, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada aqui, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do pregador, a vida do mensageiro, para estar falando não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu venho colocar a minha vida diante de Ti, eu venho lhe pedir, meu Deus, pela Tua misericórdia, tome a minha vida em Tuas mãos. Coloque a Tua palavra na minha boca, a Tua unção nos meus lábios. Me usa para estar falando com a Tua igreja mais uma vez. Que a voz venha a ser a minha, mas que a palavra venha a ser a do Senhor. Porque eu sei que se o Senhor falar aqui hoje, vidas serão transformadas. Então por isso eu te peço, meu Deus, fala conosco. Nós estamos aqui, nós queremos ouvir a Tua voz.
Prepara cada mente, prepara cada coração, prepara os ouvidos do teu povo, para que uma vez ouvindo a tua palavra, esta palavra venha alcançar o coração, venha penetrar a alma de cada pessoa e venha produzir e gerar o resultado pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam mais uma vez aí bem forte, isso, adorando a Jesus nessa noite. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesse lugar. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com muita fé, com muita alegria que nós estamos nesta noite de quarta-feira aqui reunidos diante da presença desse Deus maravilhoso, o qual nós acreditamos que Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive o controle das nossas vidas. Nós acreditamos que a nossa vida, por mais complicado e por mais difícil que esteja, ela está nas mãos de Deus. E nós cremos que no momento certo, na hora certa, o nosso Deus, Ele vem com o escape, o nosso Deus, Ele vem com a solução. E no final de tudo, nós vamos estar glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu creio de todo o meu coração que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite viemos aqui por um acaso. Eu acredito de verdade no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esse é mais um dia que o Senhor fez e que eu e você devemos nos alegrar nele. Talvez quando nós ouvimos uma palavra assim, nós falamos, mas não tenho motivo para me alegrar no dia de hoje. Eu sei que talvez hoje foi para você um dia difícil, foi para você um dia de notícias ruins, talvez para você hoje o dia foi e tem sido um dia de angústia, de dor e de sofrimento, e talvez por isso você imagina que não tem motivos para pessoas que só iam até Jesus com o interesse daquilo que Jesus poderia dar, poderia oferecer a essas pessoas. Então muitos iam por causa das suas necessidades, mas tinha o terceiro grupo de pessoas, que eram pessoas que de fato seguiam ao Senhor Jesus, pessoas que estavam ali para adorar, para servir, para fazer a vontade dele. Independente se ele iria curar ou não, se ele iria multiplicar pão e peixe ou não, independente se ele ia fazer ou não, tinham pessoas que estavam ali para segui-lo, para fazer a vontade dele, para ouvir os ensinamentos dele, para adorar a ele. E a Bíblia diz que um dia Jesus, ele chega nesta cidade onde estava Jairo. E a Bíblia diz que quando Jesus ele desce do barco, tem uma grande multidão esperando por ele. E no meio dessa multidão certamente tinha esses três tipos de pessoas que eu acabei de dizer para vocês. Pessoas que estavam ali somente para ver Jesus, pessoas que estavam ali interessadas no que Jesus poderia fazer por elas, e pessoas que estavam ali de fato dispostas a seguirem Jesus, a obedecerem, a adorarem ao Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre Jairo, a princípio a intenção que nós temos é que Jairo ele faz parte do segundo grupo, aquele grupo que só está ali por interesse. Porque de fato nós estamos diante de uma palavra onde a Bíblia diz que Jairo ele estava com a sua filha quase morta. Quando ele vai até o Senhor Jesus, quando ele vai se encontrar com Jesus, a Bíblia diz que ele deixa a sua filha em casa à beira da morte. E nós sabemos muito bem porque a Bíblia diz que ele era o príncipe da sinagoga, ou seja, ele era uma autoridade, ele era um homem rico, ele tinha recursos. Certamente ele já havia usado muitos dos seus recursos para tentar resolver o problema da filha, para tentar levar a cura para dentro da sua casa, mas todos os recursos foram inúteis. Por quê? Porque a filha estava quase morta.
Então, para Jairo, Jesus, ele era a única e a última esperança dele. Então a impressão que se dá é que ele faz parte do segundo grupo, ou seja, que ele está indo até Jesus simplesmente pelo interesse, porque Jesus poderia curar a sua filha, porque Jesus poderia resolver a sua causa impossível. Só que se você for ler o contexto da história de Jairo, se você procurar entender de fato o que aconteceu quando Jairo se aproxima de Jesus, você vai descobrir, sabe o que? Você vai descobrir que antes de Jairo falar do problema da filha, antes de Jairo pedir Jesus para curar a sua filha, a Bíblia diz que quando Jairo se aproxima dele, Jairo se curva diante dele e o adora. Sabe o que significa isso? Significa que Jairo está adorando a Jesus, independente se Jesus fosse com ele ou não. Independente se Jesus curasse ou não a sua filha, ele já estava adorando. É lógico, irmãos, nós não somos inocentes, nós sabemos que ele está ali para estar buscando o milagre, mas antes do milagre acontecer, entenda, ele está nos pés de Jesus, adorando, servindo e decidido a estar seguindo ao Senhor Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você entender, nós temos que compreender que nenhum de nós estamos aqui nessa noite simplesmente por estar. Nenhum de nós estamos aqui nesta noite simplesmente porque a gente não tinha nada para fazer em casa e dissemos assim, eu vou hoje na igreja, eu vou hoje talvez servir, adorar, glorificar o nome do Senhor. Amém, se alguém veio aqui hoje simplesmente nesse propósito, mas eu acredito que muitos de nós estamos aqui porque estamos diante de uma grande necessidade, de uma causa impossível, porque estamos enfrentando talvez nesses dias problemas difíceis, porque talvez estamos passando por situações complicadas e não tem nada a ver, não tem problema nenhum você ter vindo aqui nessa noite em busca de um milagre, de uma resposta, de uma solução que você precisa. Só que eu quero que você entenda hoje que mesmo antes do milagre acontecer na sua vida, você precisa estar disposto a adorar aquele que tem o poder para mudar a sua história. Antes do milagre acontecer, adore a Jesus aqui nessa noite, porque enquanto você estiver adorando, ele vai estar operando. Aleluia! Oh, glória! Independente se o milagre vai acontecer hoje ou não, adore a eles. Independente se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, adore a ele. Porque talvez ele não vai fazer do seu jeito, mas ele vai fazer. Jesus, ele nunca despediu ninguém de mãos vazias. Jesus nunca mandou ninguém embora sem fazer nada na vida deles. Nem que seja uma palavra, um ensinamento, nem que seja algo que talvez para muitos não tinha valor, mas sempre Jesus estava entregando, sempre Jesus estava liberando algo. Então entenda, antes de Jairo falar do problema, antes de Jairo pedir Jesus para ir com ele na sua casa, para poder curar a sua filha, ele se curvou. A Bíblia diz que ele se lançou em terra e adorou a Jesus. Ele não sabia se a filha seria curada, mas ele estava adorando. Ele não sabia se Jesus iria ir com ele na sua casa, mas ele estava adorando. Eu estou falando isso para você entender, independente da situação, adore a Jesus. Depois que ele adora a Jesus, a Bíblia diz que ele fala com Jesus na sua situação e ele roga a Jesus, ele implora a Jesus para ir com ele até a sua casa. E ele explica, porque a minha filha está à beira da morte. Quando Jesus ele ouve o relato de Jairo, ele se comove, irmãos. Uma coisa que eu e você precisamos entender aqui nessa noite, algo que nós como igreja temos que aprender, e aconteça o que acontecer, nós não podemos nos esquecer nunca de que o Jesus que nós servimos, ele é bom. Você nunca pode se esquecer disso. Jesus é bom. Jesus se compadece dos seus. Jesus ele tem sentimentos. Jesus ele se comove com a sua dor, com o seu problema, porque ele é bom.
Então a Bíblia diz que Jesus, comovido com a situação de Jairo, Jesus diz: eu irei contigo. E Jesus ele começa a caminhar com Jairo em direção à sua casa. No meio do caminho nós conhecemos a história. A Bíblia diz que a caminhada deles é interrompida por uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, a exemplo de Jairo, talvez semelhante a Jairo, ela já havia gastado tudo o que ela tinha, sem conseguir nenhum êxito, sem conseguir nenhum resultado. Mas ela, ouvindo que Jesus estava ali, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Entenda, aquela mulher precisava de uma cura, de um milagre, e ela determinou no seu coração, ela profetizou, ela acreditou: se eu tocar simplesmente nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela então se levantou de onde ela estava, foi até onde Jesus estava, no meio da multidão, foi rastejando, tocou na orla das vestes de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Jesus para no meio da multidão e começa a perguntar: quem foi que me tocou? E com isso o tempo está passando, a filha de Jairo está à beira da morte. Eu imagino que aqueles minutos que Jesus ele passou ali parado, operando um milagre na vida daquela mulher, ou perguntando quem foi que me tocou, eu imagino que para Jairo foi uma eternidade. Eu imagino que foram momentos de angústias. Por quê? Porque ele está com a sua filha em casa quase morta, e a última esperança dele é Jesus. E Jesus, que é a esperança dele, está parado no meio do caminho. Em volta dele está uma grande multidão, e Jesus está perguntando: quem foi que me tocou? A mulher está em silêncio porque ela está com medo. E Jesus está insistindo, e o coração de Jairo talvez acelerado, talvez Jairo está ali aflito. Puxa vida, nós estamos perdendo tempo enquanto a minha filha está lá quase morrendo. E Jesus está perguntando: quem foi que me tocou? Até que um discípulo chega e fala: mestre, o Senhor não percebe que a multidão te aperta? Tem muita gente tocando no Senhor. Como que pode o Senhor, no meio dessa multidão que te oprime, que te toca, que te aperta, querer saber quem foi que te tocou? Mas Jesus está insistindo: não, vocês não estão entendendo. Alguém tocou em mim de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. O que eu quero que você entenda só nesse pedacinho aqui: a mulher, ela foi no propósito de ser curada. Talvez o único interesse dela era receber a sua cura, era receber o seu milagre, mas tinha uma multidão ali na mesma intenção que esta mulher. Mas entende, Jesus falou que ela tocou nele de maneira diferente. Alguém tocou em mim de maneira diferente. Muitas das vezes nós vemos pessoas falando assim, mas Jesus ele não faz acepção de pessoas para salvar, não. Todos têm direito à salvação. Jesus não faz acepção de pessoas quando se trata de salvação, mas quando é para abençoar, tem diferença sim entre uns e outros. Sabe por quê? Porque tem gente que toca em Jesus de maneira diferente. Tem gente que toca só por tocar. Tem gente que toca como a multidão estava tocando. Tem gente que toca porque não tem outro jeito. Mas tem gente que toca de maneira diferente. Tem gente que toca com fé. Tem gente que toca com certeza. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Talvez você está aqui hoje porque você precisa de um milagre. Aleluia. Talvez você está aqui porque você precisa de um milagre, mas todo mundo, pastor, precisa de um milagre sim. Só que tem gente que talvez está aqui como aquela multidão, está aqui por estar, está tocando simplesmente por tocar. Eu não tenho nada para fazer, eu vou para ver se vai dar certo, eu vou para ver se ele é tudo aquilo mesmo, eu vou se de fato Jesus, ver se Jesus de fato pode mudar a minha história. Tem gente que talvez só está ali acompanhando alguém
alguém, mas tem gente que vem diferente. Tem gente que já sai de casa como aquela mulher. Eu vou porque eu sei que hoje Jesus tem alguma coisa para mim. Eu vou porque eu sei que hoje tem uma palavra de Deus para ser liberada sobre a minha vida. Eu sei porque eu vou, porque eu sei que Jesus hoje ele vai me tocar. Meu irmão e minha irmã, nós temos que estar na presença de Deus para fazer a diferença. Nós não podemos simplesmente fazer parte da multidão. Eu posso até estar no meio da multidão, mas eu tenho que ser diferente. Eu tenho que tocar nele com a minha adoração. Eu tenho que tocar nele com a minha fidelidade. Eu tenho que tocar nele com a minha fé, porque quando eu toco em Jesus, no meio da multidão ele para só para olhar para aquele que o tocou e liberar o seu milagre para a glória do seu nome. Jesus ele quer que nós venhamos tocar nele, mas não é tocar de qualquer maneira, é tocar de maneira diferente. Entende? Para abençoar, Jesus faz separação de pessoas. Nem todos que querem ser abençoados ou que precisam ser abençoados vão ser abençoados. Aí a mulher, quando ela vê que não tem como mais se esconder, ela se revela e fala: Senhor, fui eu quem te toquei. Eu vivi há 12 anos sofrendo com uma hemorragia, e quando eu te toquei, Senhor, eu fui curada na mesma hora. E quando ela relata para Jesus, Jesus vira para ela e fala: filha, levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Entende? O toque foi tão diferente que ela não foi só curada, ela foi salva. E a Bíblia diz que Jesus ainda estava falando, ele ainda estava conversando com a mulher. Aí alguém da casa de Jairo chega trazendo a notícia. E quem chega da casa de Jairo já chega gritando e dizendo: ei, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ah, meu irmão, para Jairo não poderia ter uma notícia pior do que aquela. Toda a esperança dele estava em Jesus. Ele tinha certeza que Jesus iria até a sua casa, iria curar a sua filha, porque Jesus falou com ele: eu irei curá-la. Mas agora alguém que está vindo da casa dele está dizendo: ei, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Nós precisamos entender aqui uma coisa: por mais que você esteja na fé, por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre vai se levantar alguém para tentar desmotivar você. Sempre vai surgir alguém para poder tentar pegar a sua fé e jogar lá embaixo. E às vezes são pessoas que estão próximas de você. Entenda, a Bíblia diz que esse homem era um da casa de Jairo. Entende? Era uma pessoa que era próxima de Jairo, que está chegando e falando com ele: não incomode mais o mestre. Para sua filha já não tem mais jeito, a menina já morreu. Olha aí, ele está diante de uma causa impossível. Quantas vezes você está vivendo a fé? Quantas vezes você está naquela esperança, naquela expectativa: agora vai funcionar, agora vai dar certo, agora eu estou com Jesus, as coisas vão melhorar. Aí alguém que está ali do seu lado, que deveria incentivar você, vira para você e fala: ei, esse negócio de igreja é perda de tempo, para com isso. Desista, não vai adiantar nada. Você está fazendo sacrifício em vão. Você está incomodando Deus à toa. Você está indo na igreja à toa. Desista. E são pessoas que talvez deveriam estar do seu lado, te incentivando, caminhando com você. Está entendendo, irmãos? Só que se a gente for olhar pela lógica, talvez se fosse eu ou você, nós iríamos tentar silenciar aquele que estava vindo da casa de Jairo para poder desmotivar Jairo. Só que Jesus é tão extraordinário, Jesus é tão tremendo naquilo que ele faz, a sabedoria de Jesus é tão grande, nós temos que aprender com ele. Jesus não fica perdendo tempo batendo boca com quem não tem fé, não, irmãos. Jesus não fica perdendo tempo com quem não está na mesma expectativa ou na mesma fé que a nossa, não. Somos nós que perdemos tempo com isso.
Somos nós que tentamos ficar o tempo todo querendo convencer as pessoas da nossa fé, do que estamos fazendo, do que estamos vivendo. Só que às vezes isso é inútil. Você não tem que bater boca com quem não tem fé. Você não tem que ficar discutindo com quem não acredita em você, com quem não vive a mesma fé que você. Sabe o que Jesus pregava e ensinava? Que nós não podemos dar pérolas aos porcos. Nós não podemos dividir aquilo que é tão valioso com pessoas que não acreditam naquilo que eu e você carregamos. Você carrega uma presença tão poderosa, que é a presença do Senhor Jesus, que você não pode ficar perdendo tempo com quem não te valoriza. Entenda, coloca isso no seu coração. Talvez você está deixando de viver milagres, é porque você está insistindo em continuar do lado de pessoas que só te puxam para baixo. Talvez você está deixando de viver uma vida extraordinária, é porque você está permanecendo em lugares que Jesus está fazendo de tudo para tirar você de lá, mas você insiste em continuar. E Jesus não perde tempo com quem não quer nada com ele. Ah, pastor, mas eu vejo tantas pessoas fazendo tanta coisa errada e Deus não repreende. Tanta pessoa fazendo coisas erradas e Deus não corrige. Sabe por quê? Porque Deus não perde tempo com quem não quer nada com ele. Como assim, pastor? É só olhar para a palavra. Quem está vindo da casa de Jairo falando: ei Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Você vê Jesus falando alguma coisa para esse que está mandando Jairo desistir, que está mandando Jairo não incomodar Jesus? Jesus não fala nada com ele não, irmãos. Jesus fala com Jairo. Por quê? Porque as palavras daquele que está trazendo a má notícia com certeza mexe com Jairo. Eu fico imaginando que dentro de Jairo entra um desespero muito grande, porque afinal de contas ele estava ali para a filha dele ser curada, e agora alguém está dizendo: a menina morreu, para de incomodar o mestre. Mas ao invés de Jesus corrigir, exortar, chamar a atenção daquele que está julgando ou que está tentando julgar a fé de Jairo, lá embaixo Jesus vira para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Está entendendo isso? Ah, pastor, eu vejo tanta gente fazer coisa errada, mas Jesus, ele só exorta a mim, Jesus só corrige a mim, porque Jesus, ele sabe o que você carrega. Jesus, ele sabe do propósito que Deus ele tem na sua vida. Por isso Jesus vai falar com você. Ele não vai perder tempo com quem não tem fé, com quem não tem nada com ele. Jesus vai dedicar tempo a você. Ei Jairo, não dá ouvido para esse aí não. Ei Jairo, olha para mim aqui, ó. Escute o que eu tenho para falar para você. E o que eu tenho para te falar é: não temas, crê somente. Não temas. É a palavra de Deus para nós aqui hoje, aleluia! Oh, glória a Deus! Não temas, somente creia, somente creia. Aí, depois que Jesus ele fala isso para Jairo, ele manda todo mundo ficar lá. Tinha uma multidão acompanhando ele. Ele diz para eles: a partir daqui, só vai ou só vou eu, Pedro, Tiago e João. E o pai da menina. Vocês podem ficar aqui. Tem coisas que Jesus ele vai fazer na sua vida que não precisa de plateia, não precisa de multidão. Vai ser você e ele. Tem momentos que Jesus vai deixar do seu lado quem precisa ou quem deve estar do seu lado. Quando chega na casa de Jairo, todo mundo está chorando, está aquele alvoroço. A Bíblia diz bem assim: o povo está alvoroçado, está chorando, está desesperado, está aquela bagunça. Jesus chega e Jesus fala: por que vocês estão chorando? A menina não está morta. E os mesmos que estavam chorando, olha só para você entender,
Os mesmos que estavam chorando, os mesmos que estavam demonstrando compaixão, tristeza pela perda de Jairo e da sua esposa. Quando ouve Jesus falar que a menina não estava morta, eles pararam de chorar e começaram a rir e a zombar de Jesus. Está entendendo? Tem gente que está andando com você, mas nem sempre se compadece da sua dor. Finge que está triste com a situação que você está passando, mas é só fingimento, não estão nem aí. Talvez estão ali chorando do seu lado, mas na primeira oportunidade que tiver, vão rir de você, vão zombar da sua dor. Porque o que esse povo está fazendo, os que estão na casa de Jairo estão fazendo é isso, estão zombando da dor de Jairo, estão rindo dele. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega e coloca todos para fora da casa. Jesus manda ficar dentro da casa somente os que foram com ele, Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina. O restante vão ficar do lado de fora. Tem milagres que Jesus ele vai fazer na sua vida, que antes ele vai ter que tirar algumas pessoas de perto de você. Se alguém começar a se afastar de você, não se preocupe, não fica triste não, é Jesus trabalhando. Tem milagres que todos vão ver, que Jesus vai querer uma multidão do seu lado para presenciar o que ele vai fazer, mas tem outros que vai ser somente você e Deus. Entende? Tem coisas que Jesus vai fazer que antes dele fazer, ele vai ter que tirar algumas pessoas. Porque tem gente que você acha que está do seu lado para te ajudar, mas está ali somente para te criticar, para tirar a sua fé, para fazer você duvidar, para fazer você blasfemar, para fazer você desanimar. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz quando chega na casa de Jairo, ele manda todo mundo para fora. Só fica com ele dentro da casa Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Jesus ele vai selecionar pessoas para ficar do seu lado. Então quando alguém for embora, quando alguém se afastar, eu sei que às vezes nós nos apegamos às pessoas, eu sei que às vezes nós ficamos tristes, mas se lembra desta palavra: quando alguém quiser ir, deixa ir, solta, deixa ir embora. Porque Jesus sabe o que está fazendo, irmãos. A sua vida está nas mãos de Jesus, a sua vida está no controle de Deus. Então deixa ir, solta, entrega. Porque vai ter momentos que vai ser só você e Deus. Vai ter momentos que Deus vai selecionar as pessoas. Pastor, mas era alguém que eu amava muito, mas talvez estava servindo de peso na sua vida, estava impedindo você de ver o milagre de Deus acontecer. Depois que Jesus manda todos se retirarem, fica só ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Jesus vira para ela e fala: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora a menina se assentou, depois se levantou e começou a andar pela casa. Jesus chama o pai e a mãe e mandam eles dar de comer a menina. E quando sai para fora, quando o pai e a mãe saem da casa e toda a multidão vê que a menina está viva, a Bíblia diz que é levantado ali um grande alvoroço, todos ficam espantados. Ei, deixe as pessoas ver o milagre depois dele acontecer. Tem gente que não precisa ver o processo não, tem processo que vai ser só você e Deus. Não precisa ficar falando da sua vida para todo mundo não, deixa as coisas acontecerem e as pessoas por si só vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois que vê, vão se espantar, vão ficar alvoroçados e vão saber que Jesus é fiel, que a palavra dele não cai por terra. Ele falou que a menina não estava morta e agora todos estão vendo a menina com vida e a palavra de Jesus se cumprindo. Aleluia! Glória a Deus. O problema às vezes de fazer parte da multidão, irmãos, é que nós só ouvimos a voz da multidão. E a multidão às vezes está ali para rir, para zombar, para dizer: desista,
Não vai acontecer, você está perdendo tempo. Então, por mais que você esteja no meio da multidão, seja diferente. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não é porque você está no meio dos incrédulos que você tem que ser incrédulo também, não. Você tem que ser diferente. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer, não. Você é diferente. Você tem que tocar nele de maneira diferente. Você tem que fazer de maneira diferente. Porque na sua diferença, Jesus, ele vai fazer na sua vida o que ninguém pode fazer por você. Na sua diferença, o impossível vai acontecer. Agora veja bem, Jairo chamou Jesus para curar sua filha. E Jesus foi lá para ressuscitar a filha de Jairo. Porque com Jesus é assim. Com Jesus até aquilo que parece perda é ganho. Com Jesus até aquilo que parece derrota é vitória. Com Jesus até aquilo que parece fracasso é sucesso. Então o que eu estou dizendo para você? Prefira permanecer do lado do Senhor Jesus. Não tema, crê somente. Foi o que Jesus disse. Então não temas, creia somente. Não importa o que os outros estão falando, somente creia. E pode ter certeza que você que está aqui nessa noite, muito em breve vai cantar o hino da vitória e vai glorificar o teu Deus para a glória do Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória e exalte o nome do Senhor.